Gris. E vamos começar então já falando de polêmica, hein? Com exceção do jogo da 8ª rodada contra o Vila Nova, que vai ser 11 horas da noite de um sábado, todos os demais confrontos do Cruzeiro mandante vão ter horário alterado. Inclusive, o clássico da semana que vem com o América seria quarta-feira, às 5h30 da tarde, um horário completamente absurdo. Esse jogo no dia 2 de fevereiro. Agora vai para 9h30 da noite. É tarde pra caramba, mas pelo menos é um bom horário. O torcedor, um horário mais factível, né? O torcedor pelo menos consegue ir. Como é que ele trabalha amanhã, né? No dia seguinte, aí é outra história. E aí, Léo Gomide, a Federação Mineira de Futebol, então, atendendo um pedido do Cruzeiro, eu, sinceramente, vou fazer uma suposição, tá? Eu acho que quem tem patrocínio de placa ali também fez uma pressãozinha. Porque 5 horas da tarde, cara, o público que vai ver o jogo é um público completamente diferente de 9 horas da noite. O que você acha? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa. Um ótimo final de semana para todo mundo. Esperamos um pouco de sensatez aí nos horários, né André? Debatemos aqui quando da divulgação da tabela, né? Que eu utilizei o termo desrespeitoso, né? Porque o futebol ele não é um entretenimento, né? Apenas para quem vai assisti-lo via televisão, seja qual for a plataforma que esteja transmitindo. Ele é um entretenimento, né? Para aqueles que têm como um hábito de vida, né? Algo rotineiro, há muito tempo, ir ao estádio. E eu acho que esse torcedor ele tem de ser respeitado, o que não foi quando da primeira divulgação da tabela. Falamos muito aqui sobre o assunto. Tem a questão de contrato com a emissora detentora dos direitos televisivos, só que eu acho que precisa existir um consenso para que atender aos 12 clubes ou a 6 jogos, eu considero que deve ser algo que fazer esses remanejamentos, né? Montar uma tabela em que agrade os 12 clubes e tenhamos 6 horários de partidas que todos concordem, é uma tarefa um tanto quanto trabalhosa. Mas, no caso ali, talvez tenha, como o Gris pontuou muito bem no dia, né? Extrapolado um pouco a esfera desportiva. E aí o âmbito político resvalou um pouco ali no âmbito político, né? Alguns interesses mais particulares do que propriamente em fazer do produto, que é o campeonato estadual, algo atrativo. E a atração é o que ele perde a cada ano, né, André? Eu acho que ao invés de tentar fomentar o aumento da procura ou do interesse pelo campeonato, foi mais um episódio onde talvez tenha distanciado o interesse do torcedor, no caso do Cruzeiro, para com a competição. Vinícius Gris, a impressão que fica é que o Cruzeiro levou um jogo de punição por não ter fechado com a detentora dos direitos. Essa é a sua impressão também? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está em casa. Ô, André, eu acho que antes tarde do que mais tarde ainda, né? Já dizia o meu saudoso vô. Que bom que foi corrigido o erro, né? Eu falei aqui algumas vezes que eu entendi os motivos, que eu entendia até o fato de retalhar o Cruzeiro de alguma maneira, mas que no final das contas foi algo que ficou ruim para todo mundo, né? Ficou ruim para a federação, ficou ruim para o campeonato, ficou ruim para o Cruzeiro, ficou ruim para o torcedor do Cruzeiro, ficou ruim para o pessoal da Sempre Editora. Então, acho que corrigir o erro era fundamental e que bom que foi feito, ou que será feito, né? Ainda hoje aí a federação deve divulgar os novos horários dos jogos do Cruzeiro e pelo que soube, vai inclusive explicar um pouquinho da situação, do que aconteceu, do porquê que foi feito dessa maneira e o que foi feito para corrigir, né? E acho que muitos fatores pesaram para que tudo isso fosse revisto, né? Um pouco da pressão popular, que acho que tem ali um certo efeito, muito do prestígio do Ronaldo, né? E do que está sendo feito no Cruzeiro. O Cruzeiro já assinou o contrato com a detentora para 2023. Não, foi o Ronaldo que assinou o contrato com a Sempre Editora. Sim, sim. Não também que isso fosse necessariamente um problema, mas não foi essa administração. O Ronaldo, inclusive, tentou romper esse contrato. E não chegou a um acordo para romper o contrato.
Era de interesse do Cruzeiro e da TV Globo, mas acabou não chegando ali a um acordo. Mas já assinou para o ano que vem, acho que isso facilitou inclusive essa negociação, e a própria Federação Mineira também, que se envolveu numa negociação junto à TV para liberar alguns horários que a princípio estavam proibidos, né, para os clubes da capital, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético e América. Atlético e América não vão jogar na quarta-feira, 9h30, em nenhuma das rodadas do Campeonato Mineiro, porque era um pedido da TV, Big Brother. por causa do Big Brother e por não ter os principais estaduais, na verdade. Mais do que o Big Brother, o fato de não ter o Campeonato Paulista e não ter o Campeonato Carioca para transmitir no mesmo horário. Então, para não ficar com a grade toda quebrada, alguns estados passando o jogo e outras não, ela definiu cortar esse horário nos campeonatos estaduais. Então, assim, houve uma negociação que a federação participou e ajudou o Cruzeiro nessa negociação, inclusive, para que esses jogos pudessem ser na quarta, 9h30 da noite e outros horários melhores, né? Enfim, acho que ganham todos, André. Ganha o torcedor, ganha o Cruzeiro, ganha a própria Federação Mineira, porque valoriza o produto dela, valoriza o campeonato. Cruzeiro e América na quarta-feira, a gente não sabe ainda como é que vai ser a questão de público, né? Porque ele foi limitado a princípio nas 2 primeiras rodadas. A gente vai ter o jogo da seleção na terça-feira no Mineirão e o jogo na quarta entre Cruzeiro e América. Até onde eu sei, para o jogo da seleção está liberado o público, né, de carga máxima. Se alguém tiver alguma informação diferente, me corrija. 50? Ontem, pelo menos na transmissão da Globo, o Galvão Bueno disse em 50%. Então, 50%, não sabia. Mas imagino que teremos 50%. Então, porque o que tiver para a seleção tem que ter para Cruzeiro e América, que é no dia seguinte, né? Não faz sentido ser uma balança diferente. E se tiver 50% de carga, certamente teremos 50% de ingressos vendidos, né? O Mineirão vai estar cheio na quarta-feira. O problema é que entra em vigor a partir de segunda-feira, não é problema, né? A medida de diferença para a entrada em eventos que a prefeitura emitiu. Antes, não podia crianças abaixo de 12 anos. Não, mas era Sempre teve, na verdade, essas exigências. de vacina e teste, porque agora são os dois. Porque antes só vacina, tudo bem, tomei as 2 doses. Agora, além da vacina, O teste. tem que apresentar o teste E antígeno, o o que teste não rápido vale que até seja. domingo. Os jogos até domingo estão liberados. Atlético, É, Cruzeiro, a regra é América. pós. A regra começa a valer a partir Sim. de segunda-feira, do dia 30. O Vila vai jogar sem torcida, né? Mas- Vai jogar com portões Porque fechados. Nova Lima, Sim. foi isso? Não é nesse final de semana, né? Só depois. Na próxima rodada. Seria a partir da terceira rodada, porque isso. jogou em casa primeiro. Você, Jota,